naquele momento. A gente estava discutindo a rede cegonha, e foi desafiado que nós tínhamos que olhar dentro do que estava se desenhando, dessa complexidade que é a atenção à gestante, onde que eu conseguiria visualizar os medicamentos. E esse aqui era a proposta, tá? Do fluxo, o que tinha, onde se pensava, todas as vertentes, o caminho aqui, o algoritmo da rede cegonha, e aí foi desafiado. E aí eu vou colocar para vocês esse mesmo slide com alguns marcadores, né, rede cegonha e assistência farmacêutica. E eu vou falar para vocês que eu não consegui montar isso aqui sozinho. Para eu poder montar esse slide, quem me ajudou foi uma pessoa que atuava à época, que era uma psicóloga que atuava na organização da Rede Cegonha do Estado do Rio de Janeiro. Tinha uma atuação muito ativa. E nós sentamos e fomos pensando. E ficou muito interessante. Isso aqui me serviu como porta de entrada para discutir que, para outras redes, a gente pode fazer esses mesmos marcadores. E repara que dentro da linha lógica da rede cegonha, se eu usar o medicamento como marcador, eu vou conseguir atuar em vários momentos, né? Um profissional farmacêutico. Por isso, precisamos mostrar a importância de estar com o farmacêutico nas discussões dessas redes. Bom, aqui, nós vamos falar um pouquinho só da judicialização, só para trazer, porque se eu não teria como falar de assistência farmacêutica, principalmente para os nossos colegas que já atuam na assistência farmacêutica, se a gente não fizesse pelo menos uma pincelada sobre a judicialização da saúde, né? E o que nós temos? Para refletir, assistência farmacêutica, dispomos de acesso adequado, operacionalização adequada, atualização do elenco, revisão do PCDT, disponibilidade de registro na Anvisa, incorporação de tecnologias, todas essas perguntas, elas estão diretamente atreladas com o volume de judicialização. E eu costumo tratar a judicialização em duas vertentes. A primeira vertente é uma judicialização que é pela ineficiência da política pública de saúde, né? Então, a Constituição previu que era mediante política pública, eu formulo uma política, no nosso caso, nós vamos ter uma relação de medicamentos essenciais. E nessa relação de medicamentos essenciais, é um compromisso que eu assumo com a sociedade de que eu vou fornecer esse medicamento para essa sociedade, para esse grupo. E, então, eu tenho que dar cumprimento. Quando eu não descumpro, pela lógica contratualista que a gente vive do direito, eu estou faltando com a minha obrigação, e gera uma judicialização. Uma outra vertente eu não tenho um medicamento previsto como no SUS, ou o SUS já fez uma avaliação e entendeu que aquele medicamento não é oportuno, e eu deveria discutir isso em uma instância técnica, ou não é, e não judicialização, não judicializar. Mas o que a gente observa é muita judicialização. Então, a judicialização, algumas vezes, de medicamento sem registro na Anvisa, medicamento que pese estar no SUS, mas não está coberto no protocolo, ou seja, eu pactuei que eu vou colocar no protocolo e, tecnicamente, eu justifiquei que teria que estar pelo protocolo. Por que eu vou entregar ele fora? Se eu pôr ele fora, toda aquela fora do PCDT, toda aquela minha discussão de sustentabilidade do sistema, eu jogo por terra. A incorporação de tecnologia em saúde, eu estou aperfeiçoando ela ao longo do tempo, eu posso observar necessidade de incorporação. Agora, ter uma ordem judicial que obrigue a incorporar é uma interferência que desorganiza o sistema, desarranja o sistema, né? Aqui, um estudo de 2010 que era muito interessante, que analisou essa perspectiva, que é o uso racional de medicamentos antineoplásicos e ações judiciais. Quando uma análise da perspectiva técnica, a gente, para esse grupo de medicamentos que o autor pesquisou, ele observou o seguinte, que cerca de 17% dos pedidos não tinham evidência para a indicação do medicamento, o que levou, no mínimo, a um prejuízo de 6,8 milhões para os cofres públicos. Ou seja, eu forneci o medicamento por ordem judicial fora do critério para o paciente. Ou seja, na verdade, eu expus esse paciente ao risco. Eu criei uma falsa expectativa nesse paciente. Eu tenho várias questões aí que não são satisfatórias, certo? Então, a judicialização ela tem um pouco desse descompasso da realidade. Os atores envolvidos na judicialização, algumas vezes é o médico prescrevendo o medicamento que não tem no SUS, não tendo no SUS, eu tenho atuação do Ministério Público, Defensoria Pública ou advocacia privada, que vai judicializar para obrigar o SUS a fornecer aquele medicamento. Só que o SUS já tinha falado que, olha, esse medicamento não tem.
entendeu? Então, não dá para colocar tudo no mesmo balaio, certo? Então, os principais motivos que a gente detecta quando a gente olha para a judicialização, medicamentos incluídos na política pública, mas sem garantia de acesso. Então, esse aqui é uma falha do sistema. Na falha do sistema, talvez, nessa lógica, a judicialização ela encontraria algum respaldo. O sistema falhou e eu tive que judicializar para acessar aquele medicamento. O medicamento não incorporado na política pública, mesmo sendo ofertado no mercado nacional. Aqui é um outro motivo que eu poderia discutir se esse medicamento, estando disponível no mercado, está gerando uma pressão, mas esse medicamento ainda não está incorporado no SUS. O descompasso entre ele entrar no mercado e estar no SUS. Ou, deveria eu só deixar entrar medicamentos inovadores, já entrar com a ressalva de que esse medicamento é inovador, mas para os critérios que eu estabeleço de custo-efetividade, ou de impacto orçamentário, ou de disponibilidade a pagar, que a gente tem medo de falar sobre isso no setor público, disponibilidade a pagar, ou seja, o sistema não está disposto a pagar esse valor que o medicamento vai ser aprovado no mercado. E ele gera uma judicialização. Deveria ser judicializado? Eu já começo a ter dúvida, certo? Enquanto profissional gestor. E aí é muito difícil, porque quando você tenta qualificar esse debate, é comum, do senso comum, falar assim, mas se fosse teu pai, se fosse teu filho, se fosse não sei quem, entendeu? A incorporação da tecnologia, ela tem que ser cada vez mais na minha opinião, ela mais qualificada e mais debatida com o senso comum, né? E mostrar para ele, olha, quando a gente está fazendo uma escolha de fornecer esses medicamentos, nós estamos deixando de fornecer muitos outros. Essa é uma realidade. Entendeu? A gente tem que cobrar das instâncias, se organizar para que forneça de forma eficiente. Aí sim, concordo. No meio, onde que eu vou fazer isso? A sociedade civil atuando, articulando política pública que traga eficiência, articulando um mecanismo de baixar o custo de medicamentos, né? Desenvolvendo a indústria nacional, é uma coisa de médio e longo prazo. O medicamento em fase experimental de pesquisa clínica sob forte atuação da indústria farmacêutica, ou seja, o medicamento ainda está sendo testado, mas começa-se a divulgar que esse medicamento vai ser revolucionário e tudo judicializa. Não entra nem nessa perspectiva, porque esse medicamento não está em fase experimental, mas vocês devem ter lembrança daquele medicamento da USP, que eu esqueci o nome dele aqui agora, esqueci o nome do medicamento, vocês vão lembrar, né? A pílula do câncer. A enxurrada que teve de ordem judicial para fornecimento daquele produto, né? Aquele que não tinha nenhuma comprovação de eficácia. A consequência disso é insuficiência em relação à escala de compras, né? Consequências econômicas para a organização da política. Ela prejudica muito quando a judicialização ela começa a fazer com que você começa a te pressionar para fornecimento de medicamento fora da lógica da política que está sendo desenhada ao longo de um longo período. Então, isso traz inúmeras... A compra do medicamento feita de forma intempestiva não permite você qualificar ao ponto de economizar. Os medicamentos com maior impacto financeiro são medicamentos sem registro na Anvisa, geralmente, medicamentos de doenças raras, medicamentos sob proteção patentária e medicamentos oncológicos. São os medicamentos que têm demandado muita judicialização, por diferentes fatores que a gente já falou ali atrás. E as teses antagônicas, né, que a gente falou já um pouco, mas vamos falar um pouco mais aqui. A efetivação do direito à saúde deve se dar, independente da política pública? Bom, eu considero que o fornecimento do medicamento, porque um determinado profissional entendeu que aquele medicamento tem que ser fornecido e desrespeitou toda a política pública, eu estou, de fato, efetivando o direito à saúde? A gente tem a clareza, acredito eu, depois de tudo que a gente falou hoje, que eu deveria pensar isso de forma ponderada, né? Talvez eu fornecer aquele medicamento, eu não estou garantindo o direito à saúde daquele paciente e nem da coletividade. O interesse à saúde da coletividade, ele tem, em tese, que ser valorizado e respeitado, mais do que um direito individual subjetivo, que vai ser aquele de, eu preciso do medicamento, mas com um medicamento que ainda não tem nem evidência, você vai onerar o sistema para entregar um produto que ainda não tem evidência suficiente para dizer que ele atende. Mas, por outro lado, na perspectiva do paciente, o paciente tem uma crença de que aquele medicamento realmente vai fazer. Então, nós precisamos fortalecer o compromisso.
do setor público, setor privado e da sociedade como um todo, de que a gente forneça uma política pública de acesso a medicamentos de forma qualificada. A efetivação desse direito, ele admite algumas exceções? Ele admite. Deve ser mediante política pública. Todavia, admite exceções? Admite, sim, exceções. Se a gente pegar a origem da judicialização, que a gente vem naquela lógica, se eu pegar, não tinha ainda os medicamentos de HIV. Ele foi o propulsor para a judicialização, a partir da Constituição. Né? Então, se eu entendo a judicialização como uma força motriz para uma reorganização, em determinada medida, ela vai servir para isso. Aí, nessa semana, eu vi uma decisão que muito me contemplou, que foi uma decisão do STF, um recurso aqui do município do Rio, que era sobre colocação de profissionais em uma determinada unidade de saúde. E o STF decide, nas linhas gerais, falando o seguinte, olha, eu não posso... O juiz de primeiro grau decidiu que a forma que deveria ser viabilizada aquela política. E o STF fala assim, não, tá certo, está um descumprimento da política pública aqui, mas a forma que vai se resolver, eu não posso fazer a gestão pela administração pública. Eu até compartilhei uma reflexão no meu LinkedIn sobre isso recentemente, que era o seguinte, ok, judiciário, exerça seu poder, mas cobre do gestor que ele coloque em prática a política pública, porque algumas vezes ele está falhando em colocar em prática a política pública e fazendo paliativo ao atender a judicialização ou uma demanda judicial de forma esparsa, sem trazer estrutura adequada. Então, essa expansão da judicialização, ela preocupa gestores e juristas, né, porque é um volume muito grande de demandas judiciais, cada vez maiores. Né? Existem decisões judiciais muito questionável tecnicamente, do ponto de vista de fornecimento de determinados medicamentos, com valor exorbitante, com capacidade com ganho insignificante, né? Ou seja, não passaria no crivo da custo-efetividade de sustentação do sistema. Agora, nós podemos pensar naquela que a gente vem falando, né? Eu posso pensar numa contenção saudável para a judicialização, privilegiar as ações coletivas, esse exemplo que eu dei desse tema, dessa decisão do STF, vai nesse sentido do coletivo, então eu tenho que pensar numa solução que contemple a coletividade mais do que o individual, né? Se eu ficar tentando entender cada um individualmente, eu não vou conseguir abarcar a coletividade. Juridicizar a saúde, ou seja, eu tenho as normas, eu tenho que seguir as normas, eu tenho que fazer aquelas normas que elas se operacionalizem, né? Eu tender a entender e atender as regras do SUS. Então, algumas vezes eu tenho uma demanda por medicamento e um fluxo está estabelecido. Ele vai ter que ir para o centro de referência para se fazer a aplicação. E aí vem uma ordem judicial, atravessa e fala, entregue para a pessoa, na mão dela, para que ela cuide. Recentemente, a gente estava vivendo isso com um determinado medicamento, acabou que a decisão foi até suspensa. O juiz determinou um medicamento desses genéticos novos, e aí foi feito um modelo tradicional de aquisição do medicamento, naquele fruto que a gente estudou mais cedo. E quando a gente foi até o mercado, o laboratório falou, olha, realmente, eu vendo esse medicamento, lógico que era ele que ele vendia, ele sabia desse caso, inclusive, ficava monitorando esse caso, mas ele fala, mas eu só posso colocar esse medicamento no hospital X, com equipe médica X, porque ele tem toda uma particularidade, um medicamento de milhões, uma dose dele, ele tinha uma particularidade muito específica para ser feito. Não, a viabilidade de concretização era muito difícil, acabou que uma decisão judicial suspendeu a decisão inicial de fornecimento do medicamento, por falta de evidência. A razoabilidade dessas decisões, né, a gente tem que cada vez aprofundar nessas reflexões do que são essas decisões, aquela que eu mostrei ali atrás, é muito importante quando a gente faz uma análise da qualidade dessa decisão, ela realmente estava embasada na medicina baseada em evidência, ou ela simplesmente era a vontade de um determinado cidadão ou prescritor. Né? Uma forma que o SUS tem atuado para contornar isso tem sido a constituição dos núcleos de apoio técnico ao judiciário, né, que aqui no Rio a gente tem o NAT-RJ, o NAT no TJ, que ajuda a assessorar para qualificar na parte técnica o judiciário. Né? Não é o tema principal aqui. Bom, pessoal, para a gente
em terminar esse dia aí, eu coloquei como desafios as nossas reflexões finais aqui para o que é essa assistência farmacêutica no SUS, né? Nós precisamos atuar de forma enfática para promover o acesso e o uso racional de medicamentos. Então, a gente viu que para atuar nessas duas colunas de sustentação dessa assistência farmacêutica no SUS e integral, eu tenho diferentes e diversos procedimentos que eu tenho que colocar em prática, de fornecimento do medicamento, e tem o desafio de integrar cada vez mais as equipes multidisciplinares de assistência à saúde. Eu tenho que fortalecer a gestão da assistência farmacêutica no SUS e aprimorá-la, né, aprimorá-la no teu corpo técnico, nas ferramentas disponíveis. Então, eu tenho que buscar, enquanto profissional, esse caminho de vocês estão fazendo aqui hoje, né, buscando capacitação e sermos multiplicadores em qualquer espaço que a gente tiver. Informatizar, não dá mais para a gente pensar numa assistência farmacêutica que não tenha sistema informatizado, capaz de trocar informações de forma ágil entre os três entes, certo? Eu preciso defender, enquanto farmacêutico, a necessidade de investimento em infraestrutura, eu tenho que lutar por ter condições de trabalho adequadas, eu tenho que demonstrar que o recurso aplicado é investimento e não despesa, né? Esse é um mantra que a gente tem que carregar. Olha, quando o dinheiro que eu coloco em saúde, eu reverto em qualidade de vida para as pessoas. O dinheiro que eu coloco em medicamento, eu reverto em qualidade. Agora, não adianta eu comprar um medicamento e colocar ele também lá no almoxarifado cheio de umidade, cheio de infiltração, né? Então, eu preciso de qualificar esse investimento. Então, são coisas que estão interrelacionadas. Integrar as assistência farmacêutica às demais políticas, a gente já falou isso ali acima, né? Valorizar e desenvolver a capacitação profissional do farmacêutico, são desafios que a gente vai ter que enfrentar, nós profissionais, participando dessa disputa, com a ajuda dos sindicatos, do conselho, dos nossos familiares, seja o que for, de que a gente tenha uma atuação profissional voltada para o fortalecimento da assistência integral à saúde. O modelo de assistencial, a gente precisa de aprimorar ela nessa concepção. Espera só um minuto aqui, ó. A necessidade de que a farmácia ela seja um local cada vez mais reconhecido como um espaço de saúde, né, de promoção da saúde, seja ela no SUS, na lógica de unidade própria do SUS, ou seja, num aperfeiçoamento do modelo aí de farmácia popular que vem ganhando crescimento, e a gente precisa de implementar os serviços farmacêuticos voltados para a população. Com isso, o farmacêutico ganha seu espaço de merecido. Bom, então a gente precisa possibilitar, criar as oportunidades para os novos investimentos, aperfeiçoar as ações de planejamento e implementar um controle e avaliação crítico do processo, né? Crítico para a gente, crítico também para a assistência que a gente acredita. E eu termino com o meu último aqui, que é discutir o modelo de assistência farmacêutica. Né? Isso aqui é uma questão minha, mesmo que assim, será que a forma que a gente organizou a assistência farmacêutica até hoje, a gente consegue, a partir dela, concretizar o acesso e o uso racional de medicamentos? Eu preciso de pensar em aperfeiçoamentos, em outros modelos, para que eu tenha a efetividade da assistência farmacêutica. Eu preciso colocar isso na agenda de discussão. Por que eu coloco dessa forma? Em que pese a gente olhar no contexto e achar que a gente pode colocar mais recursos, a gente, com um olhar fragmentado, a gente perde a oportunidade de ver o todo, de ver a possibilidade de aperfeiçoar a assistência como um todo. Então, quando a gente olha alguns modelos de financiamento, hoje nós temos um modelo baseado em risco, a gente não compra medicamento, a gente financia o cuidado, e o resultado desse cuidado, não o cuidado em si, mas o quanto que eu obtenho de resultado, que talvez para as novas moléculas que vão vir agora daqui para frente, seja necessário, primordial que a gente discute o financiamento a partir do resultado, e não simplesmente da aquisição da molécula específica ou do produto específico. Isso requer a rediscussão sobre o modelo de gestão de assistência farmacêutica, o modelo de assistência farmacêutica que a gente preconiza, certo? Bom, eu gosto dessas figuras para a gente terminar a nossa aula falando que a gente não, atuando como profissional, a gente não é detentor do conhecimento absoluto,
E não existe verdade absoluta. Existe, na verdade, diferentes perspectivas. E aqui são figuras que eu gosto de usar para ilustrar a perspectiva. Né? Como um apaixonado por futebol e curioso para saber de quanto está o jogo do Flamengo e Fluminense, que está uma gritaria aqui no entorno, vou usar para essa... Anular o gol, pô. Tá de quanto? Eu não sei de quanto está. 0-0. 0-0? Obrigado, pô. Nessa perspectiva que a gente olha aqui, o batedor de pênalti, para ele, o gol é pequeno na pressão do dia a dia. Para o goleiro, o gol é enorme. O desafio de pegar o pênalti é muito grande. Ou seja, toda a discussão que a gente tiver, pode existir mais de uma resposta, dependendo da perspectiva que ela está sendo olhada. Eu coloquei algumas referências do que eu utilizei para montar essa aula, e eu falo que para a gente é isso aí. É esse garoto tentando abrir caminho, essa assistência farmacêutica, em que pese todo esse tempo aí, a gente ainda está trabalhando para abrir esse caminho para novas oportunidades, para novos desafios a enfrentarmos. Vou voltar. Boa tarde, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Sobre a dispensação, você falou sobre os medicamentos mais específicos, como os imunomoduladores? Não, a minha proposta aqui, quem fez a pergunta, só para eu saber aqui? Caroline. Não, Caroline, eu falei de uma forma geral da dificuldade da dispensação de medicamentos, não entrei num caso específico, grupo de medicamentos específico. Sim, eu sei. O que eu queria te perguntar é o seguinte, eles são disponibilizados em farmácias, em polos, né? E Isso. eles são entregues diretamente para o paciente, não tem ninguém para acompanhar, eles não mandam para nenhum hospital para fazer, no caso, o medicamento, no caso de endovenoso? Então, Carolina, boa pergunta sua. Infelizmente, a gente já tem essas lacunas, né? Dentro daquelas que eu citei algumas aqui, uma da assistencial é uma lacuna que a gente ainda tem, aqui no modelo, principalmente do Rio, é esse. Existiu um avanço grande com o centro de referência, alguns desses medicamentos já estão sendo feito parceria com alguns centros de referência para que faça aplicação, outros, o paciente recebe o medicamento, leva para casa e procura uma clínica para fazer a aplicação. E nessas clínicas, algumas vezes, o próprio laboratório que fornece o medicamento para o SUS subsidia a aplicação do medicamento, certo? Mas o modelo ideal era que esse paciente pudesse ser direcionado para uma clínica e lá, um centro de referência, e lá receber o medicamento. Entendi, mas então ele chega lá, no caso no Rio, eu acho que é o Rio Farms, né? Isso. Ele pega o medicamento e se não tiver nenhuma clínica, ele leva para casa e aí procura um médico para fazer, é isso? Geralmente o médico, quando prescreve, ele já indica onde que ele pode receber a aplicação desse medicamento. Tá? Entendi. O médico acaba que o médico faz esse papel. Mas eu tenho escutado aqui colegas que estão atuando mais diretamente na assistência farmacêutica, hoje eu atuo muito mais na parte de gestão e aquisição, mas que tem tido cada vez mais o debate para buscar que esses medicamentos tenham uma característica de ficarem nos centros de referência e de lá já serem aplicados, porque a aplicação desse medicamento, ele também tem um custo, né? Sim. Ele também tem que pensar naquela lógica que eu falei, a gente tem que financiar o medicamento e tudo que está no entorno do medicamento. Então, montar um centro vai ter o custo da aplicação. Então, tem que pensar uma forma de financiar o custo da aplicação, que hoje muitos laboratórios têm absorvido esse custo. Sim, entendi. Obrigada. Nada. Pessoal, mais alguma questão? Bom, se não tiver, eu gostaria de agradecer vocês aí que ficaram comigo ao longo do dia. Espero ter contribuído, tá, para o desenvolvimento. Podem contar comigo. Estou à disposição. Espero que a gente tenha outras oportunidades de discutir possibilidades. Muito obrigado para vocês, obrigado ao CRF, e fica aqui o meu até logo. Até logo, professor. Excelente aula. Obrigado.
Se ficarem tímidos de falar aqui, mas quiserem dar um feedback depois, tá? Fiquem à vontade, até para eu poder me preparar melhor para uma próxima discussão sobre o assunto ou qualquer outro assunto relacionado. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até logo. Tchau, nós que agradecemos. Tchau, tchau. Agradeço. Excelente aula. Obrigado, cara. Denise. Boa noite, professor. Obrigado, ótima aula. Obrigado, Kátia. Obrigado, professor. Uma ótima aula.